queria falar inicialmente, gente, que é a temível residência de ortopedia até você conhecer, até você se adaptar, né? Mas depois que você entra na engrenagem ali, você vê que é incrível, é uma especialidade linda. Eu sou apaixonada com ortopedia. Eu até brinco nos stories, né, do Instagram. Meu Instagram é Marcela Ortopedista. Eu faço casos clínicos e eu coloco lá, olha, vamos para mais um caso incrível aqui, o fantástico mundo da ortopedia, porque realmente eu acho tudo muito legal, tudo muito interessante. Eu gosto muito. E imagino que vocês todos que estejam aqui assistindo essa aula também gostem. Então, assim, é temível a residência, mas a gente vai conseguir contornar todos os problemas que a gente vai encontrar e enfrentar junto aí. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Marcela Rodrigues. Eu fiz medicina na UFMG, formei em 2013, então no final desse ano eu vou fazer 10 anos de formada. Eu estou lá no Instagram como Marcela Ortopedista, estou no YouTube também, tem muito vídeo de aula lá, se quiserem, depois de conhecimento teórico, que hoje a gente vai bater um papo mais aqui sobre o dia a dia, né, da residência e da especialidade. Depois eu fiz ortopedia direto, eu quis entrar logo, fiz 3 anos de ortopedia, e depois fiz uma outra especialidade médica, que é a cirurgia da mão, que precisa de pré-requisito, então tem que ter feito antes ou ortopedia ou cirurgia plástica. Já a ortopedia não, a entrada é direto, né? Eu vou falar disso para vocês logo, logo. Fui preceptora de residência médica de ortopedia, fiz parte da SET da SBOT. Para quem não sabe, SBOT é a Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, e dentro dela tem uma comissão, que é a Comissão de Ensino e Treinamento, onde a gente prepara os residentes para a prova de título. E essa prova de título a gente chama de TEOT, Título de Especialista em Ortopedia e Traumatologia. Em 2019, fiz parte do Clube Atlético Mineiro, do time feminino de futebol, e depois eu mudei aqui para Divinópolis, onde eu atuo hoje, trabalho na assistência, atendo consultório, faço cirurgia e ensino online, né, através dos cursos Ortho Academy e Mão Expert. E faço parte das duas sociedades, a Sociedade Brasileira de Ortopedia e Brasileira de Cirurgia da Mão. Então, para quem ainda não conhece a especialidade, a residência em si, ela dura 3 anos. Existem boatos de que essa residência vai passar para 4 anos, mas ainda não foi registrado, não foi homologado, não foi anunciado, tá? Mas existe esse boato, já tem uns 2, 3 anos que tem falado que a residência vai passar para 4 anos. O acesso é direto, ou seja, assim que você forma em medicina, você pega o seu CRM, você já pode entrar para a residência de ortopedia, não tem que ter feito nenhuma residência antes. Diferente da cirurgia da mão, que tem o pré-requisito, não é acesso direto. E segundo a demografia médica, em 2019 tinha 3.000 residentes de ortopedia, ou seja, aproximadamente 1.000 residentes, 1.200 residentes por ano, tá bom? Então, a gente já tem um número novo agora, a demografia de 2023 traz para a gente que, enquanto em 2020 tinham 17.000 ortopedistas no Brasil, em 2023 a gente já tem 20.000 ortopedistas no Brasil. Assim como todas as especialidades estão crescendo, né? Acho que vocês já devem saber que a gente hoje já somos mais de 550.000 médicos no Brasil e formam-se 35.000 ou um pouco mais médicos, 35.000 médicos por ano entram no mercado. Então, esse número vai continuar aumentando, né? E existem 2 formas de entrar para a residência de ortopedia. O que a gente chama de residência médica mesmo, que é configurada, que é organizada, que é organizada e assinada pelo MEC, né, que é o Ministério da Educação. Nesses casos, você precisa fazer o quê? Um concurso de residência médica para entrar, né, que é como o PSU para a gente é o principal concurso, né? Alguns fazem em São Paulo, Rio, outros estados, mas para a gente aqui em Minas o PSU é o principal. Todos que estão ali são residência médica, são com títulos do Ministério da Educação, então são vagas reconhecidas pelo MEC. Então a gente chama isso de residência médica. E o que acontece? Quando você forma e você fez uma residência médica, assim que você forma, você já vai ter ali o seu título de ortopedista. Você já pode atuar no dia seguinte que receber o título, você já pode
trabalhar, você já pode colocar lá na sua biografia do Instagram que você é ortopedista, pode colocar lá no seu consultório que você é ortopedista, no seu site, você pode falar que é ortopedista, você pode ser empregado, né, ser contratado como ortopedista, porque você vai ter o seu diploma do MEC e você vai lá no CRM pegar o seu registro de especialidade, que é o RQE, que é um número que a gente tem de cada especialista. Então, além do CRM, você vai ter o número de RQE. Diferente do segundo modo de ingresso, de entrada, que seria a especialização, que na verdade são processos internos dentro de hospitais ou serviços médicos, e quando você forma, você tem um certificado do hospital, você não tem um certificado do MEC. Então, você ainda não pode falar que é ortopedista, você não pode pôr no consultório, escrever no seu site ou no Instagram, ou ser contratado como ortopedista, porque você ainda não tem o título do MEC. Então, você não tem um título para levar no CRM para obter o seu RQE, que é o seu registro de especialista. Então, para isso, para adquirir esse registro, você precisa de um diploma de alguma sociedade, e no caso da Sociedade Brasileira de Ortopedia. Então, você vai ter que fazer a prova do TEOT, que é o título de especialista em ortopedia e traumatologia. Você vai fazer essa prova no final dos 3 anos, no final do R3, e você vai, recebendo esse título, poder se registrar no CRM e obter o seu RQE. E aí sim, você vai ser um ortopedista reconhecido. Qual que é a diferença em relação à bolsa financeira, né, financiamento? A residência médica tem a bolsa de residência do MEC, né, cerca de R$ 4.000, tem um desconto, mas o valor de R$ 4.000 bruto, aproximadamente. Já a especialização não tem bolsa de residência. Em alguns hospitais, os médicos se juntam para dar ali, às vezes, uma bolsa para o residente, em outros, o próprio residente tem que pagar para fazer a especialização, então varia muito, depende do hospital e do serviço. Na prática, no dia a dia, as duas vão fazer a mesma coisa, os dois vão fazer a mesma coisa, os dois são chamados de residência, de residentes. Tem hospital, inclusive, que tem vaga de residência e vaga de especialização. Às vezes são 2 vagas para um e 2 vagas para o outro, porque o MEC só autorizou 2 bolsas de residência, então só tem vaga para 2 residentes MEC, mas tem vaga para outros residentes de especialização. Mas os 4 fazem o mesmo trabalho, eles vão fazer a mesma carga horária, estudar a mesma quantidade, fazer as mesmas cirurgias. Só que no final tem essa questão burocrática do título, né, dessa obrigatoriedade do segundo de especialização fazer o título para receber o diploma, tá? Para título de currículo, para ser contratado em algum hospital, para fazer um R4, que é ali uma subespecialização depois de ortopedia, às vezes os médicos vão exigir que o candidato tenha esse título de ortopedia. Então, no final das contas, todo mundo faz essa prova do TEOT, mas ela é obrigatória para o número 2. Mas todo mundo, no final das contas, faz esse título, até para um controle de qualidade, né, para você apresentar o seu título da sociedade. Beleza, né? Vocês já entenderam a visão inicial ali do que é a residência médica e a diferença e como que vocês vão entrar. Quando vocês forem fazer a prova de residência médica, vocês vão ter uma prova fechada do PSU e uma análise de currículo. E aqui na análise de currículo, vocês já começaram bem, porque vocês estão aqui fazendo parte da liga e liga traz pontuação. Só que a liga, ela pontua só em um item. Depois eu sugiro fortemente que vocês entrem no site do PSU, da Arengue MG, e vocês vão entrar na parte de avaliação curricular. Vão baixar o edital que explica como é feita essa avaliação curricular, para que vocês, daqui a alguns anos, quando forem fazer a prova de residência, ou no final do ano, né, para quem já estiver aí no último ano, para que vocês saibam como vocês podem pontuar nessa avaliação curricular. Porque tudo que você fizer na residência, você pode tentar pontuar, mas tem as regras. Então, trabalho científico que você publica, trabalho que você apresenta em congresso, participação em iniciação científica, em monitoria, em projeto de extensão, PET Saúde, produção científica de livro e publicação bibliográfica, várias coisas vão pontuar. Aqueles cursos de ACLS, ATLS, PHTLS, curso de inglês com certificado. Então, várias coisas vão pontuar.
mas você precisa saber o que pontua, quanto pontua e quantas vezes você pode usar, porque não adianta você participar de 5 ligas acadêmicas durante a sua faculdade, porque você não vai pontuar ilimitadamente como liga lá. Eles têm 1 ou 2, no máximo, vagas para você pontuar a liga. Então, fiquem atentos, entrem lá no site. Para quem não souber, se tiver alguém aí com fácil acesso à internet, manda o site aqui para todo mundo no chat, o site da Arengue MG, que é para vocês conhecerem como que é feita essa avaliação curricular do PSU, que é o nosso principal concurso de residência médica. Já vale a pena, mesmo se você estiver no comecinho da faculdade, dar uma olhada para conhecer quais são as possibilidades. Minha experiência foi a seguinte: eu entrei na residência, eu entrei na faculdade em 2008, eu fiz na UFMG, e aí no começo eu queria fazer neurocirurgia. Achava muito legal, estudei neuroanatomia, li a fundo no segundo semestre, né? Estudava super. Eu nem sabia que existiam outras possibilidades, né? Eu conhecia ali poucas opções de residências, de especializações. E aí, quando chegou no 6º período, né? No 3º ano de faculdade, eu fiz uma disciplina que era, na verdade, do departamento de aparelho locomotor. Era metade ortopedia, metade reumatologia. E aí, quando eu fiz aqueles 2 mesezinhos super rápidos de ortopedia, eu falei, gente, eu nem conhecia essa especialidade, né? Que bacana. Naquela época não tinha, né, disso de Instagram, YouTube, tão de área médica desenvolvido para a gente conhecer o dia a dia, como é que funciona. Então, eu entrei assim, totalmente, né, sem nenhuma expectativa para aquela disciplina e amei a ortopedia. Achei muito inteligente, muito objetiva, muito dinâmica, né? Sempre um caso clínico diferente, novo, que deixasse a gente lá assim com um raciocínio clínico bem aguçado, porque tinha que chegar num diagnóstico final, fechando ali no funil diagnóstico, né? A gente começa ali com anamnese, exame físico, depois a pré-exame de imagem. Então, a ortopedia é realmente incrível para você fazer esse raciocínio clínico. Então, eu achei muito bacana, e aí eu fiquei interessada e resolvi prestar a prova da monitoria. Então, no final do 3º ano, eu fiz a prova e depois eu fiz 2 anos de monitoria de ortopedia. E aí, quando chegou o último ano de faculdade, o pessoal começou a falar, o que você vai fazer, né? Você vai fazer o quê? Qual especialização? Qual residência? Qual prova? Qual hospital, né? A hora de marcar o X. E aí eu comecei a falar, eu tô querendo ortopedia. Aí todo mundo olhava assim, né? Como assim que é ortopedia, né? A louca, pequenininha, 1,57 m. Eu tinha 50 quilos na época, magrinha, com o bracinho fraquinho e tal. O povo olhava e falava assim, como assim você vai fazer ortopedia? Você é louca, né? Você vai ter que fazer muita força, você vai trabalhar muito, você vai dar muito plantão, você não vai ter família, você não vai dar conta e etc. E aí eu comecei a assustar, eu falei, uai, gente, será que eu estou louca, né, de querer fazer ortopedia? Aí eu falei, vou tentar gostar de outras coisas, né, vai que eu gosto de uma coisa mais leve. Fui lá no ambulatório de otorrino, né, ver aquelas laringo lá, lavar ouvido, nariz. Gente, tive pavor, saí correndo de lá. Depois eu fui para o bloco cirúrgico de oftalmo, para ver se eu ia gostar, porque eu gostava de bloco cirúrgico, eu pensei assim, vou escolher uma especialidade que também seja clínico-cirúrgica, né? Vamos ver se eu gosto de outra coisa, esse é ortopedia. Achei muito sem graça qualquer outra coisa, só ortopedia que fazia meu olho brilhar, só ortopedia que eu ficava lá animada, coração batendo, vou examinar um caso, vou entrar numa cirurgia, cirurgia de prótese de joelho, aqueles ossinhos voando, eu achava incrível, né? Então eu falei assim, vou arriscar. Vou fazer ortopedia, e aí, no máximo que vai acontecer, eu entrar no primeiro mês de residência, desistir e entrar outra pessoa no meu lugar, né? Eu vou arriscar. E aí eu entrei, e aí no primeiro mês eu achei incrível, eu falei, é isso aqui mesmo, eu amo ortopedia, é de matar. O R1 gente, é um ano muito sofrido, é um ano muito desgastante, exaustivo, porque a carga horária é gigante e por vários outros motivos que a gente vai falar aqui ao longo dessa aula. Mas eu fiz ortopedia, eu sobrevivi, então vocês também vão sobreviver, fiquem tranquilos. E hoje eu não me arrependo, gente. Eu não me vejo fazendo outra coisa, tá? Então vamos ver os desafios e vamos encontrar juntos aqui ao longo da aula formas da gente enfrentar esses desafios que vocês vão
encontrar ao longo dessa trajetória da escolha da ortopedia, tá? Caroline me perguntou, de especialização, opção 2, a doutora indica algum? Na minha época, o Madre Teresa era especialização, mas hoje não é mais, hoje já é residência médica mesmo. E tem alguns hospitais que têm as duas vagas, as duas opções, mas vocês não precisam fazer especialização, gente, vocês podem tentar fazer a residência mesmo. Inclusive, esse ano a gente teve algumas vagas de pessoas que desistiram e sobraram vagas e mais pessoas foram chamadas no PSU e, inclusive, agora no meio do ano abriram uma vaga extra para a entrada agora no meio do ano. Não sei se vocês viram, é o Pró-Residência. Entrada agora no meio do ano, é uma novidade. Para quem ainda não viu sobre isso, eu postei aqui no meu Instagram, acho que tem uma semana mais ou menos, chama Pró-Residência, tá? Então, o governo liberou vagas, MEC, com bolsa, para fazer a prova agora, em junho, maio, junho, e entrada em julho. Então, assim, tem vaga de residência para todo mundo, não se preocupem que isso aí não vai ser problema, tá? A validação do título no TEOT, perguntaram aqui no chat, não tem número de vagas definido, é por pontuação mínima, tá bom? Então, ou você faz a sua pontuação suficiente ou não, você não tem que competir com os colegas. Mas é uma prova muito difícil, porque ela avalia a parte teórica, uma prova fechada com 100 questões, tem a parte prática, onde você vai fazer exame físico em um paciente real, tem a parte onde você vai ser testado em técnicas, vai ter lá ponto para fazer, ou uma furadeira com material para você fazer uma prótese, ou para você traçar ângulos na radiografia. Então, eles estão avaliando tudo o tempo inteiro. Tem a parte de anatomia, onde você tem que responder qual é aquela estrutura nas imagens. Então, é uma prova muito detalhada, muito completa, muito complexa e incrivelmente feita. Assim, é realmente a mais difícil, mais completa prova de sociedades médicas do Brasil. Bom, continuando aqui, eu dividi para vocês em medos antes da residência, medos durante a residência e medos depois da residência. Os dois principais medos que eu vejo antes da residência é o preconceito que muita gente tem com a especialidade e a dificuldade de escolher o serviço, que é uma dúvida que todo mundo me manda na caixinha do Instagram, me manda no WhatsApp, sempre sobre a escolha do serviço de residência médica. Então, vamos começar com preconceito aqui. O que eu escutei muito falarem comigo quando eu queria fazer ortopedia? Ah, para ser ortopedista você precisa de força, ou então você só precisa de força. Ortopedia deveria ser curso técnico. Nossa, você é tão inteligente, você vai fazer ortopedia? Vocês já ouviram alguma coisa assim? Me conta aí no chat. O ortopedista abandona a medicina quando forma, o ortopedista não estuda, né? Para esconder uma nota de R$ 100, você esconde dentro do livro do ortopedista, porque ele não vai achar. Vocês já ouviram isso aí? Me conta aí no chat, se alguém já ouviu alguma frase do tipo. Ou outra frase também. Estão falando que ortopedista não é médico. Tem gente que fala que ortopedista não é médico, tem isso também. Mais alguma frase, gente, que vocês ouviram de preconceito? Vocês querem ortopedia ou não? Me conta aí. Galera que é ortopedia, galera que tá aí na aula, 60 pessoas. Alguém aí que é ortop ou todo mundo que é medicina do esporte? Ortopedista é açougueiro. Isso mesmo, já ouvi falar essa também. Ortopedia é a única especialidade que você entra ganhando R$ 700, porque já entra vendendo o esteto. Se o seu esteto for de qualidade, sim, R$ 700. Mas a gente não usa esteto mesmo não, viu? Eu não vendi porque eu deixo meu no consultório junto com o aparelho de medir pressão, mas eu só uso para medir pressão. Aí, ó, ortopedia, isso aí, Henrique, Lisiane, Amanda. Nossa, eu achei você tão clínico. Aqui é ortopedia, Tássio.
Enzo, que é ortop, isso aí, galera. Então tá. Então a gente escuta isso mesmo, a galera tem muito preconceito, mas eu vou falar uma coisa para vocês. É uma das especialidades que mais estuda, porque é uma das especialidades que tem maior quantidade de conteúdo e referências bibliográficas. Então, se você for ver lá, as outras especialidades, eles têm 1, 2, 5 livros no máximo que eles têm que decorar de cabo a rabo para fazer a residência deles. A gente não. Tá? A gente começa com 10 livros de referência bibliográfica, sendo que o Rockwood tem 2 unidades, o Campbell são 4 volumes. Então, assim, é uma quantidade de coisa que a gente tem que estudar que ninguém mensura. E o tanto de coisa que a gente tem que decorar, né? Epidemiologia de cada doença, classificação de cada doença, mecanismo de trauma, anatomia cirúrgica, tratamento cirúrgico, saber indicar o tratamento ou não, qual cirurgia, quais os tipos, o passo a passo de cada cirurgia. Então, assim, é muita coisa, tá? É uma das especialidades médicas que mais estuda, é uma das provas mais difíceis das sociedades médicas. É uma das provas mais completas. O raciocínio clínico é complexo, as cirurgias são desafiadoras, nunca é uma igual à outra, né? Você sempre vai abrir lá e vai ter uma novidade, vai ter alguma coisa que não deu igual à outra, o traço de fratura nunca é idêntico ao traço do outro paciente, e a gente assume muitos casos que outras especialidades não assumem. Por exemplo, eu não sei se vocês já viram na experiência de vocês ali dentro do hospital, mas o tal do pé diabético, o vascular nunca quer assumir o tal do pé diabético e acaba sempre sobrando para quem? Para o ortopedista. Ou então uma isquemia de extremidades, né? Acaba sobrando ali para o ortopedista. E outros casos complexos também, tá bom? Então a gente acaba ali um abscesso de ilho-pessoas, né? A cirurgia geral fala que não é deles, aí o abscesso de ilho-pessoas, às vezes o cirurgião ortopédico é que assume, então sempre tem umas coisinhas assim, vocês vão ver ao longo da carreira de vocês. E aí, o outro desafio, antes de entrar na residência, é a escolha, né? O que eu vou considerar no momento de eu escolher o meu serviço. Eu vi que até alguém perguntou aqui sobre qual lugar seria bacana de fazer, né, a residência aqui em Belo Horizonte. Então, o que a gente tem que considerar, gente? Primeira coisa que vocês têm que entenderem é que não existe o serviço de residência médica perfeito. Todos vão ter prós e contras, todos vão ter qualidades e defeitos. E às vezes a qualidade que é para mim é um defeito para o outro colega. Por exemplo, eu quero ir trabalhar no interior, então eu quero fazer de tudo de cirurgia, eu quero pegar a mão cirúrgica, eu quero operar muito. Então, para mim, é melhor um hospital que tem muita prática cirúrgica, tem caso todo dia, eu entro no bloco cirúrgico, desde o R1 eu estou fazendo cirurgia. Para um outro cara que quer morar na cidade grande, quer trabalhar com a parte acadêmica da aula, fazer artigo científico, quer se especializar ali no ossinho do primeiro metatarso do pé, para fazer artroscopia. Então, esse cara precisa de uma residência que é mais o quê? Acadêmica, que tem mais ensino teórico, mais aula, mais reunião clínica, mais apresentação de casos. Então, o que é qualidade para um pode não ser para o outro. Então, quando vocês forem escolher, eu sugiro que vocês listem todas as vantagens e desvantagens de cada serviço que vocês forem conversando com os colegas, para vocês identificarem o que é bom e ruim para vocês, para no final vocês escolherem a ordem de preferência, porque lá no PSU, vocês vão ver que no final, quando vocês estiverem lá, já nas etapas de pontuação, vocês vão ter que escolher uma ordem de preferência dos serviços que vocês estão prestando prova, para que você tenha a chance de entrar ou não. Então, o que a gente vai avaliar nessa lista de prós e contras? Carga horária de trabalho. Alguns hospitais você vai trabalhar mais, outros menos. Não esperem trabalhar só 60 horas, tá bom? A residência de ortopedia, ela acaba passando de 60 horas, é uma especialidade cirúrgica. Às vezes você está lá no meio da cirurgia, a cirurgia complica. É claro que você vai ficar lá na cirurgia até acabar e no final ainda tem que fazer as burocracias, né, papelada, fazer descrição cirúrgica, evolução, prescrição médica. Para quem tem dificuldade com tudo isso que eu estou falando, né, por exemplo, de descrição cirúrgica e tudo, eu tenho uma aula que ensina descrição cirúrgica, então para quem vai já entrar para a residência de ortopedia mesmo, para quem já sabe que quer,
tem um curso que chama Ortho Academy, então quem depois quiser conhecer me manda mensagem, e lá eu ensino essas coisas todas justamente para vocês não entrarem perdidos, desesperados e despreparados no R1, tá? Então, você vai olhar a carga horária e você vai trabalhar muito, porque é uma especialidade com uma carga horária exaustiva. O volume de ensino teórico, né? Você vai avaliar, por exemplo, eu quero uma especialidade eu quero uma residência, um serviço que tem mais aula ou menos aula, não ligo muito, né? Volume de prática, pronto-socorro, PS, cirurgia. Tem alguns hospitais que não tem porta aberta, não tem pronto-socorro. Eu fiz no Hospital da Baleia, lá não tinha pronto-socorro, porta aberta. Então, eu não tinha muita prática de quê? De emergências, né? Que é o quê? Fratura exposta, artrite séptica, síndrome de compartimento. Eu não tinha muita experiência com isso. Eu fui adquirir experiência disso no R2, quando eu rodei num estágio em outro hospital. E às vezes isso acontece, às vezes os hospitais têm estágios, né, em hospitais parceiros, justamente para o residente se formar de forma mais completa. Se tem SUS, convênio particular, qual que é a vantagem? No SUS, o residente vai acabar pondo mais a mão, fazendo mais cirurgia, no convênio, no particular, menos, ele vai mais assistir, mas no SUS ele vai ver mais material nacional, às vezes não tem placa bloqueada, não tem materiais de última geração, e no convênio, no particular, pode ser que ele veja mais esses materiais. Então, tá vendo que são itens que podem ser benefício ou não para um ou para outro? E número de residentes, para vocês verem se, eu quero entrar numa residência com pouco residente, para eu poder fazer mais coisa, operar mais, mas aí você vai talvez trabalhar um pouco mais, mas às vezes também você vai ter a chance de entrar para aquele serviço e se destacar. Então, assim, tudo tem lado bom e lado ruim, tá bom? Vocês vão avaliar todos esses pontos aí para decidir qual a melhor residência para vocês, tá? Não existe residência perfeita, não existe serviço de residência perfeito. Existe um residente perfeito. Então, o que vocês devem fazer? O que eu sugiro que vocês façam? Correr atrás de fazer qualquer lugar que vocês entrarem, ser a melhor residência possível, correr atrás dos déficits, né? Se aqui eu não estou aprendendo muita coisa, eu vou pedir para acompanhar meu professor lá no outro hospital, ou então aqui não tem muita carga teórica, eu vou estudar em casa sozinho. Então, vocês correrem atrás para fazer a formação de vocês ser a mais completa possível. Tem uma pergunta aqui. Relacionamento na equipe seria importante em qual contexto? Então, Leandro, isso é mais importante nas residências de São Paulo. Por quê? Lá, conhecidamente, tem umas residências com uma maior hierarquia, uma maior pressão, um relacionamento pior, né? Onde os preceptores, às vezes, nem conversam com o R1, ou então os R3 judiam do R1 e faz pegadinha, ou então obriga a fazer uma coisa ou outra, ou dá mais carga horária, mais trabalho para o R1. Então, tem essas coisas de convivência mesmo, de trato, de educação, de respeito. Infelizmente, a gente tem serviços de residência que são ruins em relação a isso. Não é todo serviço de residência que você tem um bom convívio. Para uns, isso não faz tanta diferença, mas para outras pessoas, isso é muito importante, a ponto de alguns conhecidos, alguns alunos meus, desistirem de residências boas por conta de um relacionamento entre equipe ruim. Relacionamento tanto entre residentes quanto residente-preceptor, tá bom? Então, antes de entrar, perguntar para quem é já residente ali, como é que são todos esses itens que eu falei aqui para vocês irem construindo a lista de vocês. Para quem já for do curso Ortho Academy ou quem quiser entrar, a gente tem uma comunidade, a gente tem o nosso grupo de WhatsApp onde a gente troca essas informações. Então, vira e mexe, alguém manda assim, como que é o serviço em tal lugar? E, eu conheço um residente de lá, passo contato. Ou então, aqui é assim, assim, assado, aqui é muito bom, aqui a gente opera, tem aula, né? Ou então, aqui a gente trabalha muito, mas os preceptores são muito bons, mas a carga horária é alta. Então, tem o grupo, a comunidade, onde dá para a gente trocar essas informações. O usuário do Zoom aqui, que está sem nome, mandou Jesus amado. É isso, Jesus amado para aguentar essa residência, né? Tem mais uma pergunta aqui do César. Em relação à questão de empregar, a residência privada tende a absorver mais o profissional? Ou isso, no final, não faz tanta diferença? Bom, o serviço SUS provavelmente, se ele for um serviço estadual, no sentido igual o Hospital das Clínicas, onde todo mundo que está ali dentro é EBSER, tem um concurso público, você não vai ser empregado naquele serviço.
mas pode ser que algum preceptor ali da sua residência SUS te convide para trabalhar com ele no hospital particular que ele trabalha. E o contrário também acontece, por exemplo, você está num hospital particular, você faz a residência lá, no Mater Teresa, por exemplo, e você termina a residência, o pessoal gostou muito de você, você foi um residente muito proativo, pontual, respeitoso, dedicado, estudioso, e aí a galera te convida para trabalhar lá no final. Isso pode acontecer. Já no da Unimed, por exemplo, a Unimed só trabalha lá dentro do hospital da Unimed quem é médico cooperado da Unimed, BH, tem que ter feito a prova, tem que ter entrado, então você ali não conseguiria ser contratado, mas talvez você conseguiria um plantão da Unimed para ganhar mais pontos para a prova da Unimed do futuro, ou então você poderia ser convidado por um professor para trabalhar com ele em outro hospital. Então, na minha opinião, essa questão de empregar ou não, não é um item que vale muito a pena se apegar. Tá bom? Vale mais a pena você se preocupar, ser um excelente residente que vai se destacar, que as pessoas vão notar e no final você vai ter as portas abertas, as oportunidades vão aparecer, independente se for um hospital ou outro. Então, em relação a empregar, eu não acho que faça diferença. Quando eu falo assim, de residente, se destacar, né, eu sei porque realmente isso abre portas e a gente está sendo observado desde o primeiro dia de residência, tá? Então, se você é um residente que chega atrasado, que não estuda para as reuniões clínicas, ou que chega lá na cirurgia e não estudou anatomia para aquela cirurgia, você vai sendo notado, as pessoas estão observando. Desde o começo do R1, as pessoas estão te observando. Então, assim, faça uma boa residência, bem feita, né? Se dedique realmente para aquilo, porque vai contar no futuro. Falamos dos medos antes de entrar na residência, agora medos durante a residência. A falta de aprendizado e a exaustão. Exaustão a gente até comentou já um pouco, né, da carga horária. Mas o que eu queria falar para vocês aqui é que as faculdades, vocês já devem estar sentindo isso na pele, não ensinam ortopedia. Eu, por exemplo, fiz o FMG, lá a gente tem 8.000 horas, mais ou menos, de currículo, de grade curricular nos 6 anos de medicina, então nesse período todo 8.000 horas, e só 40 horas de ortopedia, ou seja, 0,5% de ortopedia em toda a minha grade curricular. Quando eu saí formada e entrei ali para dar um plantão de clínica ou para ir trabalhar no posto de saúde, as queixas musculoesqueléticas chegavam a 30%. Então, eu tive 0,5% de aprendizado de ortopedia e as queixas chegavam a 30%. Então, está muito desequilibrado, desbalanceado. Então, realmente, a gente tem um ensino com déficit em ortopedia, né? É claro que não dá para ensinar tudo realmente na faculdade, mas esse aqui é um grande problema. E para quem vai fazer ortopedia, entra ainda mais cru, mais despreparado, porque entra ali no R1 sem saber o básico, e você é cobrado desde o começo, né? Desde o começo do primeiro mês do R1, você é cobrado de anatomia, exame físico, ver uma radiografia, porque essas 3 coisas eram esperadas de terem sido aprendidas lá na faculdade, lá na graduação. Saber anatomia, saber exame físico, os testes especiais e ver uma radiografia. Só que lá na faculdade a gente aprende a ver radiografia só de tórax, né? Então, a gente tem esse grande problema de entrar na residência com déficit de aprendizado, porque as faculdades não ensinaram. Vocês fizeram as contas de vocês aí? Me conta aí no chat. Então, considerem 8.000 horas durante os 6 anos de faculdade e façam aí mais ou menos quantas horas no semestre ou, né, nos 6 anos vocês tiveram de ortopedia. Por exemplo, eu tive um semestre de aula, eu tinha aula 2 horas por semana. Então, você teve 8 horas por mês, vezes 4 meses, né? 8 vezes 4, 32. Então, você teve 32 horas de ortopedia. Vamos considerar mais umas 8 horas de prática, 40 horas de ortopedia, né? Você teve 0,5% de ortopedia durante a faculdade inteira. Bom, mais uma perguntinha aqui. Leandro, esse é meu objetivo. Eu senti na pele. Quando eu fiz a faculdade e entrei na residência, eu olhei e falei, meu Deus, eu deveria saber isso tudo e eu não sei. E aí, virei noite estudando, foi trash, foi muito cansativo, porque éramos 3 residentes, e aí no segundo mês, o terceiro residente desistiu,
e não dava para chamar outra pessoa mais, então ficou eu e outro residente de R1, e a gente tinha que estudar e trabalhar, e fazer burocracia, fazer papelada do hospital, dar plantão, entrar no bloco cirúrgico, e estudar essas lacunas todas, né? Então, eu senti na pele como é que foi entrar na residência sem esses conhecimentos que a faculdade não deu, e depois, quando eu fui preceptora de residência médica, eu via os meus alunos, os residentes, os R1 entrando perdidos, porque eu não sabia nada disso. Foi aí que nasceu o Ortho Academy, né? O Leandro está perguntando aqui, foi aí que nasceu o curso Ortho Academy, justamente para preencher essas lacunas. Esse é o meu objetivo, ajudar vocês a entrarem mais preparados ali na residência, tá? A outra pessoa perguntou, usuário do Zoom, tá sem nome. Qual seria uma forma de reverter isso para entrar mais preparado? Fazer um curso, né? Eu coloco lá no curso Ortho Academy justamente isso. Tem um módulo completo de anatomia aplicada na ortopedia, um módulo completo de exame físico, um módulo completo de radiografia músculo-esquelética dividido por parte do corpo. Então, tem uma de ombro, aí você vê lá as 12, 20 incidências radiográficas de ombro, o que você vê em cada uma, como que é o ombro normal, o que é o ombro alterado, como que é a fratura XY, a artrose, entendeu? Então, é isso que é o objetivo. Foi por isso que eu criei o Ortho Academy, tá? E para fazer o curso não precisa estar formado, Leandro perguntou, não tem pré-requisito, tá? Acadêmico pode fazer, e quem está no final ali da graduação e R1 também. Imagino que não tenha nenhum R1 aqui assistindo, né? Porque a gente já está falando da residência em si, mas acadêmicos de medicina, tá bom? O curso não é focado para outras áreas, outras profissões da área da saúde, é para médico, né? Então é para acadêmico de medicina e médico ali recém-formado que quer fazer ortop, tá? Bom, continuando aqui, faculdade não ensinou ortopedia, então a gente entra lá com muita coisa para aprender. Quais são alguns jeitos da gente correr atrás disso, né? Tem o curso que eu comentei com vocês, mas a gente também pode buscar atividades extracurriculares, como a Liga. Então, vocês estão de parabéns de estar aqui ouvindo, aprendendo, né? Vocês têm aula sempre, vai ter o congresso, o simpósio, então isso tudo é muito importante. Vocês podem procurar alguma monitoria, alguma iniciação científica, podem participar de congressos, simpósios, eventos científicos. Inclusive, esse ano vai ter o Congresso Brasileiro de Ortopedia, é um congresso que tem todo ano. Em 2021 foi em São Paulo, em 2022, que foi ano passado, foi em Florianópolis, e esse ano vai ser em novembro, em Brasília. Vai ser muito legal, gente. Para quem nunca foi em congresso, ou para quem já foi também, eu super indico ir no congresso. O Congresso Brasileiro de Ortopedia, ele é enorme, ele é gigante, cheio de estantes, cheio de salas acontecendo ao mesmo tempo. Você tem uma lista de aulas, você pode escolher o que você quer assistir, em qual debate você quer participar, mesa redonda. Você pode apresentar casos, pôster, você pode mandar trabalho, é até julho, então vocês ainda têm tempo, tá? Então, podem mandar seus trabalhos. O Tárcio vai me encontrar lá, hein? Você já está aí, você é aí de Brasília, Tárcio? Então a gente vai encontrar, porque eu estarei lá, se Deus quiser. Novembro vai ser o Congresso Brasileiro de Ortopedia, tá bom? E, se não me engano, eles têm um valor especial para acadêmico. Ou então vocês podem correr atrás de acompanhar um serviço, fazer algum estágio, e a Liga, isso é incrível, a Liga fornece isso para vocês, não é toda liga que tem isso, tá? Tem outras ligas que é só a aula toda semana, aqui vocês estão com um espaço, uma porta aberta incrível. E vocês podem aproveitar esse espaço para já começarem se destacando ali dentro, né? Principalmente se vocês quiserem fazer ortopedia naqueles hospitais ou acompanhar aqueles preceptores, então é uma boa também. E cursos online, igual eu falei para vocês, o nosso curso disso é o Ortho Academy, tá? Quem quiser conhecer um pouquinho mais, é só me chamar depois que a gente conversa no direct ou no WhatsApp. E é uma residência muito cansativa, deixa a gente muito exausto, tem muita matéria, muita pressão pessoal e pressão dos preceptores, e tem a prova difícil da residência para entrar, e a prova mais difícil ainda do TEOT, que é o título de especialista. Então, algumas dicas aí. Essas dicas eu sempre falo em aulas, quando eu estou ensinando sobre estudo, sobre ensino. Cada um estuda de uma forma, né, gente? A gente conhece vários tipos de estudo, quais são mais consagrados, fazer a revisão espaçada, enfim. Mas cada um funciona de uma forma. Eu, por exemplo, aprendo fazendo resumo e grifando. Tem gente que fala que não adianta, que é só com flashcards que adianta. Então, cada um tem a sua forma de aprendizado, sua forma que vai consolidar mais o conhecimento. Mas uma coisa
é certa para todos. Essa aqui é a maior distração de todos nós, né? De todos os tempos, do século. Então, o que que eu dou a dica? Vocês coloquem o celular apoiado ali, gravando vocês estudando naquele modo time-lapse. E aí vocês não vão poder pegar no celular para mexer, porque vai estar gravando time-lapse. E aí vocês vão estudar a matéria toda que vocês têm que estudar. Depois vocês têm um videozinho estudando, um vídeo super legal que ainda dá para postar nos stories. Se quiserem até me marcar lá nos stories, eu vou super dar força e ficar muito feliz de verem vocês ali se dedicando e tirando essa principal distração, que é o telefone, tá? O que ajuda muito também é o cronograma de estudos, né? Lá no Orto Academy a gente tem cronograma de estudos para o R1, para o R2 e para o R3 e para o acadêmico de medicina. Tem os cursos que podem ajudar também nesse cansaço, porque no curso a gente acaba vendo ali, ó, um resumo do que é mais importante do livro, né? Ao invés de ter que ler o livro todo. Um cantinho de estudo ajuda muito você ter a sua mesa, o seu computador, deixar seus livros ali abertos ali em cima, né? Tem até artigos que mostram isso. E sugiro, gente, não dar plantão no R1, tá bom? Porque o R1 é muito cansativo, então se programem para não ter que ter uma renda extra no R1. Então, ou vocês juntam um dinheirinho antes, ou vocês economizam para sobreviver com a bolsa de residência no R1. Porque o R1 já é muito cansativo, tem que estudar muita coisa, você tem um estresse emocional gigante, então sugiro não ter que dar plantão por fora para fazer uma renda extra, tá bom? Agora, medos após a residência, né? Terminou a residência ali, final do R3, quais são os medos principais? A prova do TEOT, que é uma prova muito difícil, e o mercado de trabalho que vocês vão encontrar. Para a prova do TEOT, isso aqui é uma outra conversa, existe curso também para o TEOT, e vocês vão se preparar para isso. No final vai dar tudo certo. Agora, o mercado de trabalho, também quero tranquilizar vocês. Olha só, no mercado de trabalho, a gente tem algumas opções de subespecialização. Então, depois que você faz ortopedia, você pode, e a maioria faz, uma subespecialização. Você pode se especializar em coluna, joelho, cirurgia da mão, ombro e cotovelo, oncologia, ortopedia pediátrica, doenças osteometabólicas, quadril, reconstrução, tornozelo, trauma ortopédico, medicina do esporte. Ainda tem dor, né, que eu não coloquei aqui, mas você pode trabalhar com dor e algumas outras opções também. Então, você tem muita coisa para você ir se nichando, né? Eu costumo dizer que quanto mais específico em alguma coisa, mais especialista naquilo você vai ser. Então, é muito bom você escolher um R4 e se especializar naquilo, justamente para entrar no mercado de trabalho ainda com uma qualidade maior. Tá? E o mercado de trabalho também, as portas, né, vão depender de todo o seu desempenho lá na residência, porque a residência médica é o seu currículo para o mercado de trabalho. O que você fez de desempenho, o que você fez de dedicação durante aqueles 3 anos de residência vão abrir portas para você para quando você for entrar no mercado de trabalho e começar a sua carreira. A especialidade de ortopedia nos Estados Unidos é a segunda especialidade com maior satisfação profissional e ganho financeiro. Eu até coloquei lá no meu Instagram, quem tiver curiosidade de ver, é o segundo post assim, do Medscape. É um artigo que saiu. Eles fizeram uma avaliação de todas as especialidades médicas e a segunda especialidade que os médicos tinham maior satisfação profissional e ganho financeiro era ortopedia. E aí eu fiquei super feliz, né? Porque eu acho que parece um pouco aqui com o Brasil, sim, tá? A gente ainda é uma das especialidades que é melhor remunerada. E eu sou apaixonada por ortopedia, minha satisfação profissional é 1000, né? Uma perguntinha aqui, se só pode prestar o TEOT uma vez. Não, você pode prestar todo ano, só que só tem uma vez por ano. Fevereiro, março, geralmente, tá? Só tem uma vez por ano. E aqui uma análise financeira, só para dar um gostinho aqui, alguns estudos mostram que o salário do ortopedista começa ali com 13 mil, 14 mil, 18 mil, e depois vai subindo, né? Felizmente, esse valor vai subindo de acordo com o nosso desenvolvimento na carreira. Nosso consultório vai ficando mais cheio, a gente vai parando de atender convênios que pagam mal, começa a atender convênios que pagam melhor, ou começa a atender só particular, começa a fazer cirurgias maiores, melhores, que pagam melhor. Então, isso aí, esse valor vai crescendo, tá? Conclusão aqui, né? Conselhos para vocês.
façam o seu trabalho bem feito, que seja desde a graduação, que seja na residência. Para o profissional de excelência sempre tem espaço. Então, eu comecei a aula falando para vocês que a gente já tem 550 mil médicos e que formam 36 mil médicos por ano. Não se preocupem, tá? Para o profissional de qualidade, de excelência, sempre tem lugar, sempre tem espaço. Eu não tenho um conhecido, amigo, que é um profissional de excelência desempregado, que não esteja em um emprego bacana, bom, que ganha bem, tá? Então, fiquem tranquilos em relação a isso. Perguntinha, remuneração cidade grande e cidade interior, muda muito? Muda mais no começo da carreira, porque na cidade grande, talvez seja um pouquinho mais difícil de você crescer, né? Na cidade do interior, você tende a crescer um pouquinho mais rápido, mas acho que ali a médio e longo prazo acaba sendo a mesma coisa, tá? A mesma quantidade. No interior, tem mais cirurgias particulares. Na cidade grande, as pessoas tendem a usar mais os convênios de saúde. É uma diferença pequena, eu não levaria em conta na decisão. A minha decisão em vir para o interior foi qualidade de vida. Aqui eu moro a 5 minutos de qualquer coisa. 5 minutos do Hospital Santa Mônica, 5 minutos do Hospital São João de Deus, 5 minutos do centro. Então, assim, eu faço tudo muito rápido. Eu almoço em casa todo dia com a minha família, né? Então, para mim, foi qualidade de vida a questão de escolher morar no interior, tá? Então, tem outras coisas para se levar em conta, tá perto da família ou não. Meu marido veio junto comigo, então tem outras coisas ali. Depois, se quiserem me mandar mensagem para a gente conversar um pouquinho mais sobre esses detalhes, tá? Vocês podem mandar. Ainda é uma especialidade muito bem remunerada, tá? Uma especialidade cirúrgica, então ainda tem muito procedimento e dificilmente alguém vai substituir, né, a gente nisso aí, diferente de outras especialidades, que muitas profissões de não médicos têm entrado e substituído e competido um pouco no mercado. E a gente vai correr atrás de se destacar desde o começo. Então, a partir de amanhã, vocês já vão começar, né, a ser um profissional proativo, dedicado, interessado, mostrando ali, né, que está ali para o que veio, tá bom? Então, a gente vai começar aí desde logo, desde já, para que vocês já construam um futuro brilhante de vocês. E desejo um futuro brilhante para todos vocês, independente se vocês escolham aí ortopedia ou não, tá? Se escolherem ortopedia, estaremos juntos aqui nessa especialidade maravilhosa, no fantástico mundo da ortopedia.